E no Pé na Estrada, com a Urbana Caipira de hoje, saberemos um pouco mais sobre o teste de desempenho de touros jovens. Sabemos que com o crescimento populacional também aumenta a demanda por alimentos. E pesquisadores da Embrapa têm desenvolvido um belo trabalho nesse sentido de melhoramento genético bovino, gente. E a gente vai saber como que é esse trabalho que eles têm desenvolvido lá. Veja só. O Brasil é um país com grande potencial no desenvolvimento da bovinocultura. É desenvolvida em todos os estados e ecossistemas adaptados a cada região. E no Centro de Desempenho Animal da Embrapa Cerrados, pesquisadores estão com um trabalho bem interessante de melhoramento bovino. E é aqui na Embrapa Arroz e Feijão do município de Santo Antônio de Goiás que o coordenador do CDA administra todo o trabalho. A função do Centro de Desempenho Animal, ela foi criada recentemente no âmbito dessa nova diretoria da Embrapa Cerrados, do âmbito do ambiente promotor de inovação. Então a chefia geral da Embrapa Cerrados criou ambientes promotores de inovação, em leite, melhoramento vegetal, dentre outros, e nós no melhoramento animal. Na realidade, o Centro de Desempenho Animal, ele engloba todas as atividades de melhoramento do rebanho Nelore, marca BRGN, Brasil Genética Nelore, da Embrapa Cerrados, cujo o plantel está na fazenda em Planaltina, que é a nossa fazenda de cria, e também engloba todas as atividades do outrora PILP, Programa de Integração Lavoura e Pecuária, dos testes de desempenho de touros jovens, avaliação de eficiência alimentar, enfim, todas as atividades que vêm sendo conduzidas no núcleo regional da Embrapa Cerrados, localizado aqui na Embrapa Arroz e Feijão, há mais de 20 anos. Esse trabalho tem inúmeras finalidades. Que se nós estamos falando de um touro jovem, lembre-se, esse touro vai para uma fazenda, vai deixar pelo menos 30 descendentes ao ano durante 7 anos. Se esse animal, que é uma ferramenta, se ele não for bem avaliado ou a avaliação estiver equivocada, você imagina o prejuízo que ele vai causar para o produtor. Porque o animal, ele tem que ser bom de reprodução, produzir fêmeas precoces, com idade a primeiro parto mais cedo possível. Uma vez parida, ela tem que desmamar mais quilos de bezerro, né, por hectare por ano, né, que é a medida fiscal. E além do mais, ela tem que seguir parindo durante vários anos. E tudo isso que eu mencionei são indicadores genéticos. E esses indicadores genéticos são identificados no touro que está sendo avaliado. São várias DEPs. Então, para reprodução, eu teria idade primeiro, consideraria as mais importantes. Idade primeiro parto, probabilidade de parto precoce e capacidade de permanência no rebanho. Steability. Crescimento, os vários pesos pré e pós-desmame. Em machos, reprodução, perímetro escrotal. Carcaça, a área de olho de lombo, que mede o tamanho do contrafilé, né, a área toda, e o acabamento, tão só na costela como também na picanha. E tudo isso, Vanessa, são indicadores genéticos que são transmitidos de geração para geração. A pecuária brasileira tem se destacado a cada ano e isso se deve ao desenvolvimento tecnológico e também investimento em pesquisas. Pesquisas essas que têm ajudado na melhoria da produtividade e algumas ferramentas que ajudam a identificar animais com potencial melhorador é o teste de desempenho de touros jovens a pasto, que é feito aqui na Embrapa. Aqui nesse espaço estão 115 animais. No começo foram 225, mas hoje na parte de finalização são esses animais aqui e nós vamos conhecer um pouco mais. A finalidade de um sistema de avaliação, no caso do teste de desempenho, que é uma ferramenta que é importante para poder identificar algum animal que tem um potencial genético de melhorar positivamente a pecuária de corte. Então, os criadores, eles realizam a criação na fazenda, tem os objetivos da seleção e, obviamente, a ideia é sempre que a geração mais nova, ela tenha algumas características melhores do que as gerações anteriores. Esse é o objetivo do progresso genético, do melhoramento genético. Mas como que a gente
poderia fazer com que esse material genético que ele é idealizado na fazenda, como que a gente pode fazer que a gente conseguir fazer com que ele chegue na maior quantidade de animais possíveis para potencializar e aumentar a difusão desse material genético. A gente precisa identificar. Então eu só consigo identificar algum animal que tenha uma característica interessante que eu desejo, ou que seja para ganho de peso, ou seja para um peso final, ou seja para questão de carcaça, ou seja questão de reprodução, eu só consigo identificar esse animal se eu montar um sistema que vá conseguir identificar essas características, aonde eu consigo vislumbrar o que é efetivamente do material genético e tentar minimizar um pouco do efeito ambiental. Para o teste de desempenho, animais de diversos criadores vêm para os currais da Embrapa. Aqui estão os rebanhos das raças Guzerá, Tabapuã e Nelore, onde são avaliados. A gente coloca os animais nas mesmas condições. Então eles recebem a mesma suplementação, eles usam o mesmo bebedouro, eles estão no mesmo piquete, eles estão todos no mesmo sistema. Eles têm uma faixa de idade mais ou menos parecida, são todos do mesmo sexo, da mesma raça. Então a gente cria uma série de condições para que o animal ele se desenvolva e ele apresente o seu potencial. Todos os animais estão na mesma condição. Aquele animal que se destacou em um ou outro, ou em mais de uma característica, esse animal é um animal que a gente identifica e esse animal ele vai ser um animal com um potencial para melhorar as características da raça, para aquelas características que a gente conseguiu identificar aqui. O pesquisador explica que essa identificação é feita de forma criteriosa, de acordo com o viés comercial. A identificação dos animais, ela passa basicamente pelas características comerciais. É uma preocupação de que o que tem um maior retorno financeiro, que dá uma maior rentabilidade, ela tenha uma previsão dentro do processo de avaliação, para que o animal identificado ele tenha esse viés de retorno financeiro, esse viés comercial, esse viés voltado para a rentabilidade. Então a gente avalia basicamente o que paga a conta é a balança no gado de corte, é a balança no frigorífico, então a gente tem uma ponderação bastante forte relacionada ao peso e ao ganho de peso dos animais. Por que isso? Por conta dessa característica. Como a remuneração ela é feita basicamente pelo peso da carcaça no frigorífico, então essa ponderação ela é realmente, atualmente ela é a mais importante. A parte de reprodução também é outro ponto que é analisado. Hoje a gente faz a avaliação do perímetro escrotal, que ele tem esse enfoque reprodutivo diretamente na produção espermática e na produção hormonal. Quanto maior a massa testicular, maior a produção de células reprodutivas, que são espermatozoides, maior a produção de hormônio reprodutivo, que faz com que o animal cresça, fique com aspecto de touro, de reprodutor. Né? E a gente avalia também o volume testicular. Associando o perímetro escrotal e o volume testicular, a gente tem uma ponderação importante para essa parte reprodutiva. A avaliação visual ela tem essa característica, tem a parte comercial também pela estrutura, pela musculosidade. Uma parte importante, a parte racial, ela é avaliada. Mas por que é importante que fazer uma avaliação racial, sendo que na hora que chega no frigorífico, tanto faz qual é a raça? Mas a raça ela é importante por quê? Porque quando você vai fazer um melhoramento genético, ele parte do princípio de que você vai fazer o melhoramento da raça. Mesmo que você tenha o interesse de fazer um cruzamento industrial, fazer um cruzamento de 1, 2 ou 3 raças, dependendo do seu objetivo, você tem que partir de raças boas. As raças têm que ser boas. É por isso que a gente acaba tendo um enfoque muito grande para que a raça ela tenha sempre um progresso, um avanço genético a cada geração, para que ela fique cada vez melhor, para que no eventual cruzamento de uma raça boa com outra raça boa, eu tenha um produto bom. É melhor do que eu ter uma raça muito boa e uma raça ruim e o produto vai sair um produto de qualidade não tão boa. Então é sempre bom a gente sempre manter esse padrão racial, essas características raciais, porque a transmissibilidade desse potencial
potencial genético dentro da raça e ela é importante. Então é sempre bom a gente trabalhar com raças, mesmo que na prática os produtores não usem as raças puras, mas ele precisa de um reprodutor muito bom, de uma raça pura para poder fazer isso. E o pesquisador mostra como é feita essa avaliação. A avaliação visual do Epimuras, ela é uma avaliação mais completa, porque ela pega tanto a parte relacionada com a parte comercial, que é a parte de carcaça, aí ela pega outras características que também são importantes, como a parte do racial, né? E a parte de umbigo, a parte de reprodução, essa parte comercial que é ligado com a precocidade, que é onde vai colocar, e a parte de musculosidade. A musculosidade você vê a cobertura de musculatura do animal. Tem animal que tem uma cobertura maior de músculo, tanto no anterior quanto no posterior, ele tem uma avaliação melhor. Tá? E às vezes é característica do animal, ele tem às vezes as peças um pouco mais curtas, tá? Ele vai ter às vezes uma peça de traseiro um pouco mais curta, às vezes não tem uma boa cobertura de costela, então é um animal com a musculosidade menor. E aí o animal com a melhor musculosidade tem uma avaliação melhor do que o... É isso que é avaliado quando eles chegam aqui. Isso, a gente faz a avaliação de Epimuras, elas são feitas em 3 momentos. Quando os animais chegam, uma avaliação intermediária e a avaliação final. Porque as características elas vão mudando ao longo do tempo. Algumas são estruturais do animal, mas como os animais eles têm um potencial diferente, ele pode ter às vezes uma velocidade de crescimento diferente, ele chega com uma estrutura, ele desenvolve mais, ele tem uma estrutura melhor no final. Ele também explica o que não é favorável para o animal na avaliação. Para as raças zebuínas, o umbigo curto não é bom. Isso atrapalha no acasalamento. E se ele for comprido demais, também não é bom. Então, é um umbigo intermediário com uma boa angulação, ele tem essa avaliação. É uma avaliação específica para umbigo por conta da característica das raças, né? Das raças zebuínas. E no caso que é um Nelore, né? Esse é um animal da raça Nelore. E a aprumo também, os aprumos são observados por quê? Porque o que é o aprumo? São as relações músculo-esqueléticas que ele tem com o ligamento. Por que o animal tem que ter um aprumo bom? Porque se é um animal que vai ficar pesado, porque ele vai precisar colocar bastante carne, aí o que vai acontecer? Ele precisa ir comer, ele precisa beber água, ele precisa se locomover adequadamente. Então o animal ele tem que ter os aprumos bons para fazer isso. Além disso, a gente está falando de reprodutor. O reprodutor ele precisa ter condição de subir na fêmea para poder fazer a cobertura. Se ele não tem um aprumo de posterior bom, ele não consegue se manter. Se ele não tem um aprumo de anterior bom, ele não consegue subir. Tá? Então tem que ter uma avaliação criteriosa, né? E completa. A questão racial e reprodutiva também deve ser levada em consideração. Os critérios de avaliação racial elas são características de cada uma delas. Tá? Tem raça que tem chifre, tem raça que não tem chifre. Aí não é o fato de ter ou não ter. Tem raça que não pode ter chifre. A raça, quando ela não pode ter chifre e o animal apresenta alguma característica de chifre, ele é penalizado no padrão racial. Aí são características de acordo com cada raça, tamanho de orelha, formato de orelha, posicionamento de chanfro, linha de dorso, formato, inserção de cupim, linha de cauda, inserção de cauda. São várias características raciais que elas são desejáveis para que o animal ele tenha uma harmonia racial que é desejável, para que, além da produtividade, ele também tenha as características daquela raça. O processo de seleção é feito para a multiplicação da genética desse rebanho. Esse potencial genético, que normalmente um reprodutor a pasto com um lote de fêmeas, ele vai produzir alguma coisa em torno de 30 a 40 filhos por ano. Né? Pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas regra geral mais ou menos assim. Mas a gente tem, por conta desse processo, já há algum tempo a gente tem as centrais de inseminação, elas veem esse trabalho
fazem uma vistoria nos animais, de acordo com o objetivo delas, elas selecionam alguns animais aqui para ir para a central. Aí o potencial de multiplicação do material genético aumenta, porque com a possibilidade de você coletar o sêmen e de difundir esse material genético, a gente passa de 30 a 40 animais por ano para uma coleta de sêmen produz alguma coisa em torno de umas 300 até 700 doses de sêmen por coleta. O animal pode produzir 4.000 ou 5.000 doses de sêmen por ano. Uma progressão de aumento. E aí a gente consegue, ao invés de 50 filhos, né, a gente vai ter 5.000. Né? Então a gente pode ter uma... Quando o material genético ele é bastante interessante, a gente identificou, o animal ele tem um potencial realmente diferenciado, aí compensa esse investimento e essa multiplicação exponencial. O pesquisador explica como o produtor pode trazer o seu rebanho para fazer parte desse projeto de melhoramento. Precisa ter um rebanho PO, o animal tem que ser registrado, ele tem que ter pelo menos o RGN registrado na BCZ, tá? E ele precisa fazer parte de um programa de melhoramento genético. Por que isso? O animal tem que ser puro para ter uma raça definida, para a gente poder ter para que o nosso trabalho consiga ter um impacto positivo também nas próprias raças. Então a gente faz um trabalho aqui, serve para a pecuária de corte e serve também para fazer uma retroalimentação no sistema, garantindo que as informações cheguem, alimentem os programas de melhoramento genético e sirva para que as características avaliadas aqui melhorem a qualidade da informação e avaliação dentro dos programas de melhoramento genético das raças. E mesmo com todo esse trabalho de melhoramento genético que a Embrapa e outras instituições fazem, o coordenador da pesquisa avalia que a pecuária brasileira ainda precisa evoluir. A pecuária brasileira hoje, eu considero da seguinte maneira: os indicadores dela vêm melhorando ano a ano, mas nós temos o quê? Ilhas de tecnologia que, graças a Deus, nos últimos 5 anos, 7 anos, essas ilhas, o arquipélago está se tornando cada vez maior. Que como as margens de lucro diminuíram e as tecnologias e as demandas do mercado por um produto de melhor qualidade estão cada vez maiores, você se torna eficiente ou você sai do mercado. Consequentemente, o salto em qualidade da nossa pecuária nos últimos 5 anos foi enorme. Então, eu acredito que, no geral, nós ainda temos bois morrendo com 4, 5 anos. Mas a quantidade, a participação no mercado de animais que estão sendo abatidos com 0 dente até 24, 30 meses e atendendo padrões de qualidade altíssimo, é cada vez maior. Então, eu acredito que a nossa pecuária está em franca evolução, tem muita coisa para melhorar e as questões de manejo sustentável, com melhorias de pastagem, envolvendo integração lavoura, pecuária e floresta, estão cada vez mais em voga, estão sendo demandados. Por quê? Porque é a interação da genética com o ambiente. Se você não tiver uma pastagem de qualidade, se você não tiver uma nutrição de qualidade, só a genética não faz milagre, e o inverso também. Desafios para a pecuária no Brasil é o que não falta. Mas o pesquisador deixa a dica para que os criadores de gado tenham sucesso com o rebanho. Produzir mais, produzir melhor, gastar menos e ser mais eficiente. Ou seja, produzir um produto de qualidade, com menor custo, ao menor tempo, de maneira mais eficiente. Sendo assim, ela vai se tornar lucro, ter lucro. É isso que é. E aí, o que nós queremos? Gestão. Gestão dessas informações. Nós falamos aqui de várias áreas do conhecimento. Falamos de componente agronômico, falamos da nutrição, falamos do melhoramento genético, falamos da reprodução. E tudo isso cai aonde? Na gestão da informação. Pegar tudo isso e transformar em informações informações úteis que podem ser monetizadas pelos produtores. Isso a longo, médio e curto prazo. Curto, médio e longo prazo. Não se concebe mais uma propriedade hoje sem gestão.